Boa noite. Obrigada, Ronaldo. Boa noite a você, boa noite a todos. A procura pelo bilhete único aumentou em Fortaleza. Com o cartão, é possível pegar quantos ônibus quiser dentro da cidade no período de 2 horas. Isso pagando apenas uma passagem. Durante a reportagem, o QR Code vai ficar aqui no canto da tela para você que quer solicitar o seu. Quem anda de ônibus em Fortaleza vem sentindo que o transporte público está cada dia mais cheio. Não é só eu, né? Toda lá onde eu moro, a comunidade sempre reclama que essa linha é muito lotada, né? Qualquer ônibus aqui, tudo só anda lotado. Diz que é pra gente não andar nos ônibus por causa da pandemia, né? Mas tá sendo pior. A demanda vem acompanhando a reabertura gradual da economia no estado. Segundo a Etofor, em outubro, foram 574 mil passageiros por dia, média maior que a registrada no mês anterior, que foi de 550 mil passageiros. O avanço da vacinação no estado também contribuiu para o retorno presencial das atividades. Mais gente na rua refletiu no aumento do fluxo de passageiros também dentro dos ônibus. Esse retorno contribuiu para que crescesse também a demanda por serviços relacionados ao transporte público, como a emissão de bilhete único na capital. Em comparação entre setembro de 2020 com setembro deste ano, o número de pedidos subiu 61%. As pessoas agora, a partir de abril, maio, quando a gente começou a termos percentuais significativos de vacinação, né? A gente passou a ter mais fluidez nos nossos veículos, a demanda devagarzinho, gradativamente vem sendo retomada e por essa razão as pessoas passaram a procurar os postos para emitir os seus cartões bilhete único. O bilhete único permite algumas vantagens, como o uso gratuito das bicicletas compartilhadas e economia na passagem de ônibus. O cartão ele facilita o acesso, ele é mais rápido, né? Especificamente, o bilhete único ainda te concede o direito de economizar, né? Porque você paga uma passagem, pode descer e usar outros veículos em até 2 horas sem pagar uma nova passagem. Para que se tenha ideia, nós temos uma catraca específica em cada terminal só para quem tem cartão. Paulo fez as contas e, no momento em que qualquer redução de gastos é bem-vinda, fez o bilhete único. Cada centavo economizado vale a pena. Tem a opção de você pegar vários ônibus sem gastar mais passagem, né? Você pode, no intervalo de 2 horas, você pegar, se quiser resolver outras coisas, você não vai precisar gastar outra passagem, né? Aí tem essa facilidade, eu optei por isso, né? Verdade. Quem utiliza o transporte público aqui em Fortaleza já pode usar o novo mini terminal que fica na Avenida Washington Soares. Outros 2 equipamentos semelhantes estão em obra. Tenho certeza que andando por Fortaleza você já se deparou com os mini terminais. Tem todo o porte de um dos terminais convencionais, mas fica localizado em pontos estratégicos de bairros da capital. O terminal da Avenida Washington Soares foi entregue no final de outubro. Por aqui o movimento ainda é bem pequeno, mas é uma válvula de escape tanto. Com esse equipamento, nós iremos dar justamente mais segurança e um pouco mais de conforto, né, para esse usuário e facilitar a integração com outras linhas, ganhando tempo, reduzindo o tempo de viagem. Por falar nisso, a empresa de transporte urbano de Fortaleza inicia a partir da próxima segunda-feira a operação da linha 049, Siqueira Oliveira Paiva, terminal Washington Soares, de forma experimental. A ideia é que os carros sejam colocados nas ruas nos horários de pico, ligando 2 extremidades da cidade. O mini terminal da Washington Soares, por exemplo, custou cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. Atualmente, 11 linhas operam nesta região. A ideia do projeto é desafogar a demanda pelo transporte público em Fortaleza. A unidade do José Walter está em fase final de acabamento, assim como o mini terminal da Praça Coração de Jesus tem previsão de entrega para o 2º semestre deste ano ainda. Outra obra que já está em andamento é a do novo ramal do VLT Parangaba-Mucuripe. Serão construídas 3 novas estações, uma delas no aeroporto de Fortaleza, que levará passageiros aos terminais de ônibus e à orla da capital. O ramal terá mais de 2 quilômetros de extensão, sendo 900 metros elevados e o restante no nível do solo. O projeto está orçado em 46 milhões de reais e deve ser concluído no ano que vem. E hoje você vai ver também. O governo do estado elabora passaporte de vacinação, que deverá ser exigido em todos os estabelecimentos do Ceará. PM é flagrado pilotando em ciclovia na CE e levando passageiras sem capacete. As homenagens cearenses a Marília Mendonça e como especialistas orientam a superar o sentimento do luto. Tem ainda as buscas por um pastor evangélico de Caucaia, suspeito de obrigar uma jovem a abortar o filho que esperaria dele. O Jornal da Cidade está no ar.
Depois de bloquear salários e benefícios de mais de 13 mil servidores estaduais, a Seraprev decidiu dar uma nova chance a quem não realizou a prova de vida dentro do prazo estabelecido. Elmar Lima, boa noite para você. Qual a nova data? 31 de dezembro, Bianca. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Olha, esse é o novo prazo, mas é como a gente diz, é bom não abusar dessa situação, né? Quem já perdeu o prazo, teve o auxílio bloqueado, o benefício bloqueado, na verdade, tem que correr para se cadastrar. Essa prorrogação vem justamente para auxiliar as pessoas que por algum motivo tiveram que perder, né, esse cadastramento, não fizeram recadastramento e tiveram os benefícios bloqueados. São quase 150 mil servidores que recebem um benefício e quase 20 mil deles não tinham se cadastrado. Quase 14 mil tiveram os benefícios bloqueados no dia 1º de novembro agora desse mês. Mas pode ficar tranquilo que até quarta-feira, dia 10, esse dinheiro será desbloqueado e o servidor vai ter até o dia 31 de dezembro para fazer isso. Pode fazer de maneira online pelo aplicativo da Seraprev, que está disponível para sistemas Android e também para iOS. Bianca? Enquanto você falava, viu, Omar, o QR Code ficou aqui no cantinho da tela, né, para você que ainda não fez esse recadastramento, essa prova de vida, ir lá no GC+, e a gente deixou todo o passo a passo, inclusive os links para isso. Agora, Omar, só lembrando, esse prazo, ele já foi adiado algumas vezes, né? Então, a população, os servidores, têm que atender esse chamado para não ter o benefício aí bloqueado mais uma vez, ou o salário. Obrigada pelas informações. Bom, e neste domingo, os eleitores de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, voltaram às urnas para escolher o novo prefeito da cidade. Com 51,64% dos votos, o vencedor foi Elias do Sargento, do PCdoB, que já ocupava o cargo desde janeiro. O vice é Reginaldo Araújo da Silva, o Naldo Quirino. Durante as eleições, a Polícia Federal registrou 4 suspeitas de compra de voto, apreendeu material de propaganda, dinheiro e colheu depoimentos de 19 pessoas envolvidas, mas não houve prisão até agora. Os resultados das investigações serão encaminhados à Justiça Eleitoral. O candidato derrotado foi Roberto da Viúva, que era o prefeito da cidade, mas foi cassado pelo TSE em agosto deste ano, porque a vice-prefeita, Flávia Façanha, não havia se desligado do cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa do Ceará 3 meses antes da eleição. Roberto da Viúva voltou a disputar a prefeitura, mas dessa vez ao lado de Carlos Regis, do PDT. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, a polícia prendeu um homem com 10 antecedentes por estupro, homicídio, receptação, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Apesar dessa ficha, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi parado pela equipe da Rodoviária Federal durante uma fiscalização de rotina na BR-222. Ao analisar o nome, os policiais viram que ele não tinha carteira de motorista e só após uma consulta mais detalhada ficaram sabendo dos processos e que havia ainda um mandado de prisão em aberto contra esse condutor. E na C040, no trecho que passa pelo bairro Messejana, em Fortaleza, um policial militar foi flagrado cometendo 2 infrações gravíssimas. O PM trafegava de moto pela ciclovia e ainda levava na garupa uma mulher sem capacete. Olha só, ele já foi identificado pela corporação e o veículo recolhido. A Polícia Militar informou que abriu um procedimento para apurar o caso. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as 2 infrações renderão ao policial quase R$ 1.200 em multas e ainda 14 pontos na carteira de habilitação. O governo do Ceará quer que, a partir do fim deste ano, a entrada a qualquer estabelecimento no estado só seja permitida após a apresentação do passaporte da vacina. O documento ainda está sendo elaborado, mas deve funcionar através de um aplicativo interligado ao Conect SUS. Bufês, restaurantes, hotéis e barracas de praia já planejam suas festas particulares de Réveillon. Para isso, a Secretaria de Planejamento e Gestão reuniu os representantes desses setores para alinhar todos os protocolos de segurança. Será levado para a próxima reunião do Comitê Covid uma sugestão que, não só para o segmento de eventos, aqui eu falo de bufês, restaurantes, mas para todos os segmentos das atividades econômicas, que possamos utilizar o passaporte de vacina como um pré-requisito para que as pessoas possam frequentar os diversos ambientes, inclusive aqueles
que estão ainda com as suas capacidades restritas. No geral, os eventos seguem o decreto estadual, mas a realização das festas de Réveillon particulares passa por adequações, como a capacidade, que é estimada de 5.000 pessoas em ambientes abertos e 2.500 em ambientes fechados, e as particularidades, como uma pista de dança que precisa ser separada e podendo acessar apenas quem está completamente vacinado. Passaporte vindo, né? Para que a gente possa ter uma flexibilização maior, um atendimento maior nas festas de fim de ano, é tudo que o setor precisa, é tudo que ele espera para recuperar, né? Se você simplesmente exigir um passaporte, mas continuar com restrições, o efeito realmente, né, de festas de fim de ano para a gente vai ser muito baixo, muito pequeno. Atualmente, 54 municípios cearenses estão com os níveis alto ou altíssimo para a Covid-19, de acordo com o IntegraSUS. Com esses níveis altos e com a vacinação variando de município para município, o governo do estado pode restringir a realização de festas de Réveillon de acordo com a realidade de cada cidade. Aqueles municípios em que nós temos ainda uma baixa cobertura vacinal, certamente nós teremos uma preocupação maior nessas localidades para que as festividades elas tenham mais restrições. Por isso é fundamental dizer que vamos dizer assim, a melhoria no quadro epidemiológico no estado de Ceará, ele está acontecendo por conta da vacina. O governo do estado está desenvolvendo um aplicativo próprio, o Passaporte da Vacina, para que todos tenham acesso a determinados lugares só com a comprovação digital da vacinação completa. Esse anúncio foi feito durante a reunião e a expectativa é que a ferramenta esteja pronta para ser utilizada no Réveillon. Tem uma proposta do governo do estado, sim, que a gente peça o certificado de vacinação de todo mundo que frequentar qualquer espaço aqui no Ceará. Até para que a gente não tenha nenhum risco aí, né, de pessoas, principalmente aquelas que não tomaram ainda a sua segunda dose e principalmente ainda aqueles que não foram vacinados, que são os menores de 12 anos. Quanto à realização de réveillons públicos, o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza ainda vão deliberar sobre o assunto. E hoje, vereadores e prefeitos da Grande Fortaleza se reuniram justamente para trocar experiências e traçar estratégias de avanço da economia nas cidades da região, mas com garantias de segurança sanitária. O encontro traçou ações para que a retomada aconteça com segurança sanitária. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, destacou o papel de governadores e prefeitos no enfrentamento da Covid-19. A necessidade, pela falta dessa liderança de união agregadora nacional, acabou impondo que municípios e estados, de forma criativa, heróica, tenham dado respostas, e muitas respostas interessantes. Eu acho que esse debate vai servir também para ouvir o que é que o município do Eusébio está fazendo, o que é que o município de Fortaleza já fez esse ano e vai continuar a fazer ao longo desse ano e do próximo ano, e a gente ir aprendendo um com o outro. Ainda durante o encontro, o prefeito da capital, José Sarto, falou que a prefeitura continua analisando a possibilidade de realizar a festa de Réveillon no aterro da Praia de Iracema e o ciclo carnavalesco de 2022. O gestor destacou ainda que o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus continua sendo consultado sobre isso. Nós temos tido os menores indicadores, o menor número de internação, média móvel de óbito 0, semana passada, para alegria nossa, mas isso não quer dizer ainda que a gente vá flexibilizar, porque isso a gente faz um ajuste fino diariamente. Vereadores e prefeitos da capital e do interior do estado participaram do seminário da Câmara Municipal de Fortaleza para a troca de experiências sobre o novo normal. Eu sempre costumo dizer que os poderes são independentes, mas precisamos que haja uma harmonia, precisamos que todos estejamos juntos, principalmente quando o propósito é o mesmo, de ajudar as pessoas. Nós que estamos no interior, nós temos uma proximidade com a população. Então, nós vivenciamos maior a grande carência que as pessoas passaram pelo isolamento social e a redução do emprego. Mas e por que discussões assim são tão necessárias? Hoje, 54 cidades cearenses estão em alerta alto ou altíssimo para a Covid-19. Quase metade delas fica na região do Cariri.
Quem anda pelas ruas de Fortaleza até pode pensar que tudo voltou à normalidade. As ruas estão repletas de pessoas e até o trânsito ficou mais carregado. Mas acredite, o risco de uma terceira onda de Covid-19 ainda persiste. Em julho deste ano, o Ceará tinha 121 municípios com alerta de risco altíssimo para a Covid-19. De acordo com o último levantamento, com dados coletados até o dia 6 de novembro, agora são 54 cidades que possuem risco alto ou altíssimo. 9 dos 19 locais que mais merecem atenção aqui no estado estão na região do Cariri. Juazeiro do Norte e Barbalha estão entre as cidades com alerta de risco altíssimo. Na última sexta-feira, o secretário de Saúde ressaltou o estado de alerta. Existe ainda o risco da ocorrência da terceira onda. A probabilidade da ocorrência da terceira onda, ela vai diminuir bastante se a gente tiver um maior número de pessoas vacinadas, um maior número de pessoas vacinadas com esquema de vacinação completo e se a gente fizer isso de uma forma mais rápida possível. A infectologista do Hospital São José afirma que mesmo os vacinados podem levar o vírus de um lugar a outro. Para evitar a terceira onda, os cuidados devem ser mantidos, já que nunca se sabe quando uma nova variante pode se manifestar. Então a gente vê exemplo dos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, em Israel. Então todos esses países que acabaram avançando muito em vacinação estão sofrendo novamente novas infecções. Principalmente depois que a gente realmente ameniza demais as medidas de proteção. Então é preciso a gente aprender com o exemplo dos outros, né? A gente avançou muito na vacinação, mas isso não quer dizer que nós estamos livres, até porque a gente sabe que esse vírus ele tem a capacidade de produzir variantes muito rapidamente. Depois do intervalo, pastor é preso, suspeito de obrigar mulher a abortar em Caucaia. A população se revoltou e queimou a igreja. E a investigação sobre a morte de um menino de 4 anos em uma piscina de barraca de praia do Cumbuco. O JC volta já. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo.
Uma travesti morreu na madrugada de hoje ao ser perseguida, agredida e bater a cabeça no chão em uma rua de Sobral, na região norte do estado. Eumar Lima, volta aqui para o nosso telão porque as câmeras de segurança da cidade registraram tudo, né? Exatamente, Bianca. Tudo foi registrado e, graças a isso, o suspeito de 43 anos, que não teve a identidade revelada, já foi preso e vai responder por homicídio por conta dessa situação. A Larraia, uma travesti de 53 anos, ela estava voltando de uma festa com amigos, né? Quando nessa rua ela foi perseguida por esse homem e ela é completamente agredida, ela é violentada, né? Ela sofre empurrões, até que ela cai, bate a cabeça e morre. Depois disso, o homem deixa ela lá morta, né? Não prestou nenhum socorro depois da agressão e foge. Ele só foi identificado na manhã de hoje, após justamente essas imagens serem divulgadas e serem analisadas pela polícia. Ele vai ser... O homicídio que ele vai responder é qualificado, né? Já que ele deve responder pelo crime também de homofobia. Então, tudo isso está sendo apurado pela polícia de Sobral. Bianca. Obrigada, Eumar. E olha, neste fim de semana, um policial militar matou o vizinho e um policial penal matou o colega de trabalho antes de tirar a própria vida. Com tudo isso, até que ponto sabemos da saúde mental desses profissionais? Os dois casos aconteceram na noite deste sábado. A informação que a gente recebeu é que esse jovem estava jogando futebol numa areninha que fica aqui próximo e voltou em casa para pegar um par de chuteiras. E quando ele estava voltando, ele foi atingido pelos disparos. E a revolta maior da população aqui é porque o autor dos disparos seria nada menos que um policial militar. O silêncio foi quebrado com disparos que foram feitos por um agente penitenciário contra um colega que também estava trabalhando. De acordo com o sindicato que representa a categoria, os policiais penais possuem apoio psicológico, tanto por parte da entidade quanto pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mesmo assim, diversos fatores desestabilizam os profissionais, entre eles a sobrecarga de trabalho, que tem se tornado comum nas unidades em todo o Ceará. Hoje nós temos um efetivo que não condiz com o quantitativo de presos que nós temos dentro das unidades prisionais, pois hoje há uma concentração muito grande na região metropolitana, os presos da região metropolitana de Fortaleza, e isso vem acarretando o quê? Um excesso de cargas, um excesso de procedimentos. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado, este acompanhamento é feito diariamente. Vem tendo várias denúncias já para o sindicato de situações de assédios morais, certo? De abusos para cima do trabalhador, do servidor. Situações essas, muitas vezes, que faz com que o servidor ele se submeta a situações extremas, né, desgastantes. Em conversa com a nossa equipe, a diretoria do Sindipem afirmou que existe um ofício da Secretaria de Administração Penitenciária impedindo dos dirigentes entrarem nas unidades sem uma autorização prévia. Nunca na história do sistema penitenciário do Estado do Ceará houve uma situação como essa. Nós visitamos as unidades como representantes daqueles policiais que estão lá dentro para conversar com nossos companheiros. A gente recebe essa notícia bastante lamentável, essa situação aí de a gente ter que justificar a nossa entrada. Isso já faz mais de um mês, né, que houve essa determinação e agora foi formalizada. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em todo o estado, 11 policiais cometeram suicídio em 2019. No primeiro semestre do ano passado, 10 profissionais da segurança pública tiraram a própria vida. A Secretaria da Administração Penitenciária informou em nota que acompanha o caso dos policiais penais. Disse que entende o nível de responsabilidade da categoria e toma as medidas necessárias para a prevenção e cuidado da saúde mental desses profissionais. O setor de atendimento psicossocial da pasta mantém um psicólogo em cada unidade prisional do estado à disposição dos agentes. Vamos agora de futebol. Quarta-feira, o Fortaleza vai enfrentar o São Paulo em casa, na Arena Castelão, a partir das 9h30 da noite. No fim de semana, o Leão perdeu para o Corinthians por 1-0, não subiu na tabela do Brasileirão, mas permanece na zona da Libertadores. Ontem mesmo, os jogadores tricolores já se reapresentaram e 3 deles estão de volta ao time do técnico Juan Pablo Vojvoda, Matheus Jussa, Tite e Ederson, que cumpriram suspensão na rodada. Lucas Crispim e Iago Pikachu, lesionados, seguem como dúvida.
E jogando no Castelão, o Ceará venceu ontem o Cuiabá. O único gol da partida só saiu no segundo tempo. Vina cobrou escanteio e Messias cabeceou com força para balançar a rede do goleiro Walter. 1-0 Ceará. O placar poderia ser maior se Clebão não tivesse perdido esse pênalti. Mas ficou assim, Ceará 1-0 diante do Cuiabá. Com a segunda vitória consecutiva, o Vovô entrou no G10 da Série A. O próximo adversário é o Atlético Paranaense, quarta-feira a partir das 6h30 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. Antes dessa partida começar, houve um grande susto nas arquibancadas, viu? Um torcedor do Ceará caiu do anel inferior do Castelão e precisou ser atendido ainda no local. Segundo nota divulgada pelo time, apesar dos ferimentos, ele passa bem. Em Juazeiro do Norte, no interior do estado, na região ali do Cariri, um homem foi esfaqueado pela própria enteada, uma adolescente que tentava salvar a mãe das agressões. Hugo de Leon. No município do Crato, um homem de 45 anos de idade foi esfaqueado após agredir a companheira, uma mulher de 39 anos de idade. A autora das 7 perfurações foi uma menor, uma adolescente de 15 anos, filha da vítima, da mulher que era agredida. O homem foi socorrido em estado grave para o Hospital São Camilo, onde permanece internado, enquanto a menor foi apreendida. Aqui em Juazeiro do Norte, o caso aconteceu aqui no bairro Pedrinhas. O casal foi identificado apenas por Tiago e Patrícia. A mulher atingiu o homem com uma facada no pescoço depois de ser agredida. Ele foi socorrido para a UPA e em seguida foi preso. De acordo com relatos de vizinhos que não quiseram gravar entrevista, o relacionamento dos dois sempre foi marcado por violência. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, um pastor evangélico foi detido após confessar que obrigou uma mulher a praticar um aborto no 6º mês de gestação. O feto foi encontrado no matagal. Quando os policiais localizaram a mãe, ela contou o que houve. E aí parentes e vizinhos dessa jovem depredaram a igreja onde o pastor congrega e queimaram o veículo usado por ele. Após a revolta da população, o pastor fugiu e horas depois se apresentou ao Departamento de Homicídios, onde confessou esse crime. A polícia está investigando como o menino Pedro Ravi, de apenas 4 anos, morreu afogado na piscina de uma barraca de praia do Cumbuco, na região metropolitana de Fortaleza. Porque ele estava na companhia dos pais e do irmão, um irmão gêmeo, né, Omar? É isso mesmo, viu, Bianca? A polícia quer saber quais as circunstâncias desse afogamento. Se o garoto estava sozinho, por que ele se afogou no meio de tanta gente. Tudo isso é base da investigação da Polícia Civil para tentar explicar a morte do Pedro Ravi, que tinha apenas 4 anos e estava ao lado do irmão, né? Irmão gêmeo dele tem apenas 4 anos. Nas redes sociais, a mãe dele postou uma foto falando que ele era muito próximo mesmo do outro irmão e que ambos gostavam muito de piscina, de água, desde muitos novos. Então ela sempre levava eles para onde tinha água, onde tinha piscina, porque eles gostavam disso. Mas infelizmente essa fatalidade aconteceu ontem por volta das 3h30 da tarde. O garoto ainda foi reanimado por médicos que estavam como clientes na barraca e aí logo em seguida chegou uma ambulância do SAMU, mas aí o óbito já foi constatado e o pequeno Ravi não teve a sorte de ter a vida salva naquele momento, mas as investigações continuam e a gente continua acompanhando o caso. Bianca. Tá certo, Omar. Obrigada mais uma vez pelas informações. O sentimento de luto tomou conta do Brasil desde a última sexta-feira. A morte da cantora Marília Mendonça e de outras 4 pessoas em um acidente aéreo mexeu inclusive com quem não era fã da artista. Mas como superar um momento tão difícil e principalmente trabalhar esse sentimento nas crianças? É o que a gente confere na reportagem de Miguel Anderson Costa. Na rotina do Carlos não poderia faltar Marília Mendonça. Até no trabalho, o cenário é este aqui, cantando os sucessos da rainha da sofrência. De tanto gostar da cantora, ele tatuou o símbolo de um dos trabalhos mais recentes da sertaneja, que arrastou multidões. Mas na última sexta-feira, a alegria deu lugar à tristeza. Para ele, a ficha ainda não caiu. Não só
pela pessoa que ela é, mas sim pelas letras das músicas que são muito tocantes. Às vezes chega clientes para mim dizendo que está passando por aquela situação, de uma música que ela escreveu. O luto é um processo ao qual todos nós vamos atravessar um dia, mas nem sempre estamos preparados para isso. O problema é quando não conseguimos superar e levamos muito mais tempo para vencer esse momento do que o habitual. É aí que acende aquele sinal de alerta. É hora de procurar a ajuda de um psicólogo para vencer o que chamamos de luto complicado. A angústia tomou conta dos fãs e até de quem não era fã da artista nas 5 regiões do país. A saudade invadiu o coração do público. Existe o que a gente chama na psicologia de transferência. É uma transferência de afeto pelaquela pessoa. E a cantora Marília Mendonça, em específico, ela deu voz a muitas dores de muitas mulheres, né? Então é bem importante lembrar dessa participação efetiva que ela teve na vida do dia a dia, mesmo das pessoas. Então essa sensação de proximidade, de familiaridade, é que traz também essa dor mais aguda. Marília Mendonça morreu aos 26 anos, deixando uma carreira consolidada, família e o filho Léo, de apenas 1 ano e 10 meses. A psicóloga orienta como repassar para as crianças a angústia do luto. A criança depende muito da idade. Quem estiver por perto, quem estiver acolhendo essa criança, é muito importante dizer a verdade. Evitar metáforas como, por exemplo, virou uma estrelinha ou que viajou e não vai voltar, porque a criança sabe. E é muito importante também para quem estiver perto, fale dos seus sentimentos, acolha a criança. Se tiver com vontade de chorar, chore junto da criança, porque nesse momento, aquele ser humano ainda infantil vai perceber que a dor não é só dele. Vai perceber que o que ele sente, um adulto também sente. A cearense Alexandra foi uma das últimas pessoas a conversar com a cantora. Isso horas antes do acidente. Com quem eu falo? Com a Alexandra. Oi, Alexandra, tudo bem? Você sabe quem tá falando? Sei não. É a Marília, Alexandra, tudo bem? Marília Mendonça. Ela mesma. Chamada que a fã nunca vai esquecer. O amor pela artista era tão grande que até a festa de aniversário dela teve como tema Marília Mendonça. Recordações em fotos, camisas e lembrancinhas dos shows. Superar esse momento não está sendo nada fácil. A gente realizou um sonho, abraçar ela. Ai, foi inesquecível. O último show dela aqui em Fortaleza que eu pude ir foi um choque para todo mundo. No Crato, região do Cariri, um muro virou ponto de visitação após um artista resolver homenagear um artista. Resolveu homenagear a cantora Marília Mendonça. A pintura tem atraído fãs e emocionado quem passa pelo local. Desde o final de semana, a rua do bairro São Miguel virou um ponto de visitação em Crato. Ivanildo e a mulher Lucineide passaram pelo local só para conferir com os próprios olhos e fazer o registro. Muito triste mesmo. E para a família também, né? Deixou um filho novo também, né? Belíssimo. Belíssimo trabalho que esse rapaz fez. A homenagem foi muito bonita. Eu gostei. Sabendo que ela está em paz agora, né? Está nas mãos de Deus, mas uma notícia muito triste mesmo. A Margarete também ia para o trabalho, mas no caminho decidiu parar, fazer a foto e mandar para a filha, ainda abalada com a morte de Marília Mendonça. Fiquei muito emocionado, fico muito emocionado, porque eu vim já para levar para minha menina ver, porque ela trabalha o dia todo também. Até sem comer ela ficou. Fico muito triste, e ela chora sem parar. O autor da pintura foi o artista visual Anderson Petrova, que ficou nacionalmente conhecido após chamar a atenção de Madonna, a rainha do pop. A homenagem a Marília já estava prevista em vida, mas foi antecipada com a morte repentina da cantora. Eu sou uma artista que consegue criar em meio ao caos. Então, eu acho que trabalhar dentro de sentimentos que envolvam tristeza, que envolvam ausência, que envolvam perca, também é uma construção válida. Além de Marília Mendonça, o filho Léo foi retratado. A mãe do Anderson foi uma das incentivadoras da homenagem. Ele chegou, mãe, sabe quem foi que faleceu?
Aí eu disse, meu filho, já estou sabendo, mas estou pedindo a Deus que não seja verdade, não estou acreditando. Aí ele começou as lágrimas a sair, eu comecei também a chorar, logo quando eu comecei a chorar. E aquela tristeza, porque ela parece uma pessoa que faz parte, eu acho que da vida de todos nós brasileiros, né? Ele também ficou muito abalado, ele até que não queria, faça, não faça, meu filho, faça que é a sua arte. É o seu trabalho, é isso, né? Então, é o seu trabalho, já que você fez tantas no auge da fama, você faça nesse momento de tristeza da gente. Além de Marília Mendonça, muitas outras mulheres estão retratadas nesses muros. A maioria famosas, divas que fizeram a diferença, que de alguma forma influenciaram a sociedade. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, Marília Mendonça também foi retratada em um muro no centro da cidade. Os autores da obra foram os grafiteiros Anderson e Leandro. Todo mundo no Brasil deve ser fã da Marília Mendonça. Eu, inclusive, gosto demais das músicas dela. Foi um choque muito grande a fatalidade que aconteceu esses dias. Então, acredito que não poderia deixar de prestar minha humilde homenagem a ela através da minha arte aqui na minha cidade. O tempo que a gente levou para executar foi mais ou menos um período de 6 horas a 7 horas. E o resultado foi esse, né? Acredito que muita gente que passa aí tira foto. Durante o tempo que a gente estava trabalhando, estavam tirando foto, eles paravam. A gente parava de trabalhar para eles tirarem foto. E eu acho que foi um trabalho bem realizado. Veja agora os destaques do Jornal da Record logo mais. Olá, boa noite. Veja daqui a pouco no Jornal da Record. O estado de São Paulo completa 24 horas sem registrar mortes por Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. Isso que é boa notícia, né, Celso? A volta das viagens aos Estados Unidos. Brasileiros vacinados desembarcam novamente em Nova York depois de meses de bloqueio e cumprem normas sanitárias exigidas pelas autoridades. Já outros cruzam a fronteira para encher o tanque com gasolina mais barata em países vizinhos. O Supremo Tribunal Federal julga amanhã decisão que barrou o pagamento de emendas do chamado orçamento secreto. Na nossa série especial, os novos avanços da ciência na luta contra o câncer de próstata. O Jornal da Record chega daqui a pouco, às 7:55 da noite. Até já. Antes de encerrar, o Momento Fê Comércio da semana. O mundo passa por constantes transformações. Inovar é a chave decisiva para quem precisa escrever novos roteiros. E nada pode ser tão inspirador quanto encontrar caminhos que levam para a realização de grandes projetos. A Tubol Digital tem um papel para atuar em 4 frentes. Uma é a criação de lojas virtuais de negócios. Outra é a criação de cursos online. Outra frente é a transmissão ao vivo de entrevistas, debates, seminários e uma criação da identidade digital, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Depois de trabalhar 31 anos em televisão, pensamos que este é o mundo novo que está surgindo. Entendemos que o mundo digital tem incríveis janelas de oportunidades de negócios. Quando nós pensamos na Tugol Digital, foi em março de 2020. Então começamos em 2021. Então esse é um projeto novo, um projeto que está dando os primeiros passos. Um projeto bebê, nascendo. Aqui nós buscamos muita qualidade no que fazemos. O mercado oferece de tudo. E aqui buscamos uma excelência. Acho que esse é um diferencial. Eu acho que nesse momento é muito importante dizer para as pessoas que estão buscando o novo, que estão buscando o mundo digital, o mundo da tecnologia, que elas acreditem no projeto, que elas acreditem naquilo que elas estão fazendo. E esse é o mundo que não tem volta, é um mundo que só vai crescer. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas.
O JC termina aqui, agora você assiste ao Jornal da Record e logo na sequência Gênesis. E a gente encerra com imagens da Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza. Para você, uma excelente noite e até amanhã.